Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo podcast Give Back. É uma honra estar aqui com vocês novamente nesse segundo episódio. O Give Back veio para inspirar as pessoas através da inovação. Vocês sabem que a gente fala aqui no nosso podcast de 6 pilares, né? Que são eles: tecnologia, inovação, criatividade, autoconhecimento, empreendedorismo. Então, gente, eu gostaria de apresentar para vocês hoje que eu estou aqui com duas convidadas mega especiais para mim, que além de serem super, que terem muito conhecimento para passar para vocês, elas ainda são minhas amigas. Então, é um registro maravilhoso que eu tenho delas hoje. É um prazer, então, estar com vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas. A Miriam Souza e a Lígia Spencer. Obrigada, Kátia. Prazer enorme estar aqui contigo, receber esse convite tão carinhoso, né? Ao lado de vocês duas grandes amigas e profissionais que eu admiro muito. Obrigada, Kátia, pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui. Eu até brinco que o melhor give back que eu tive das comunidades foram as amizades feitas, né? Então, muito bem recebida aqui em Caxias do Sul pela Miriam, pela Kátia e outras amigas também. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, meninas. Eu estou muito, muito feliz de hoje estar aqui com vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem, então, aí para o nosso público, né? Nossos internautas que estão nos escutando. Bacana. Então, vou começar por mim. Bom, eu sou a Miriam Souza, né? Eu tenho uma carreira executiva na área de tecnologia aí de mais de 25 anos em desenvolvimento de software. E desde 2018 eu venho vivendo essa jornada de conhecer o ecossistema de inovação e me abrir mais, né? Sair do corporativo, dessa carreira executiva pesada, para começar a entender como é que é empreender, como é que é carreira solo. E aí nessa jornada foi que eu conheci, então, as comunidades de inovação no Brasil. E elas me trouxeram um aprendizado enorme sobre conexões, sobre networking, sobre o valor da construção de comunidades, né? E o quanto isso me trouxe de benefícios. E é muito legal estar aqui com vocês hoje. Certo, também. E aí, Lígia? Eu sou a Lígia Spencer, eu sou contadora, atuo na área de contabilidade desde 2009. Venho de uma família de contadores, então a gente vem de um ambiente bem tradicional. E aí, ali por meio de 2015, eu me inseri nesse mundo de startups e comunidades empreendedoras pela minha paixão em empreender, de fato. Então, eu vi sobre um evento que era o Startup Weekend, que é um desses grandes eventos que abrem portas a entrar na comunidade de empreendedorismo. E aí achei interessante o fato de criar empresas, né? E eu disse, vou participar disso. Quando eu fui lá, era lá em Pernambuco, né? Acho que o sotaque entrega que eu sou recifense, mas moro atualmente aqui em Caxias do Sul. E aí, sim, participei desse evento de criar uma empresa em 54 horas. Foi ali no Porto Digital, em Pernambuco, que é uma área extremamente tecnológica, uma área que está imersa aí nesse mundo de startups. E aí, desde 2015, eu me inseri nesse meio e venho dando consultoria financeira para startups, para empresas de tecnologia. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ali em 2015 também eu comecei a participar da comunidade de empreendedorismo de Pernambuco, que se chama Manguezal, e comecei a organizar eventos. Eu até brinco assim, né, que na área de finanças tinha pouca gente, então terminou que eu virei organizadora financeira e não saí mais. E estou lá desde então. E quando eu me mudei aqui para Caxias do Sul, em 2018, eu tive o prazer de conhecer, né, vocês, Kátia, Miriam e outras grandes amigas que também estavam inseridas na comunidade daqui de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul. E eu pude participar um pouco. Não me considero líder da comunidade RS ou de Caxias do Sul, porque eu não consigo estar tão à frente. Mas eu me considero alguém que estou aqui para ajudar. Certo, Lígia. Muito obrigada aí pela conhecimento de vocês, né? Eu gostaria, Lígia, que tu passasse um pouquinho para os nossos internautas que estão nos ouvindo. Como é que foi transformar, como é que foi desenvolver, né, o Manguezal lá em Recife? Então, o Manguezal, ele é uma das comunidades mais antigas, né, que tem aqui no Brasil.
Se eu não me engano, foi fundada em 2014 ou foi 2012, posso estar equivocada ali, mas eu brinco que eu sou a segunda geração do Manguezal, porque realmente eu não fiz parte dessa fundação da comunidade, mas eu ajudei aí a manter a comunidade, né? E hoje em dia existem outras turmas que estão bem mais atuantes do que eu. E tudo começou, como eu falei para vocês, em 2015, quando eu fui participar de um evento que é uma porta de entrada realmente para quem quer ser líder de comunidade. E achei bem interessante, achei interessante a dinâmica do evento, achei interessante essa forma de você conseguir pensar e tirar sua ideia do papel. E aquilo ali me encantou, eu disse, eu quero contribuir mais. E uma coisa que sempre, né, ficava ali uma pulga atrás da orelha é que realmente nesse mundo de tecnologia e startups foca muito no produto, no que está sendo desenvolvido e esquece um pouco o financeiro, que é justamente a área que eu tenho expertise. Então, pensando já nisso, assim, desde que eu participei desse evento, eu via todo mundo pensando na solução, pensando em como desenvolver, como vai vender, e ninguém falava do financeiro, né? Eu não, minha gente, vamos pensar um pouco sobre esse olhar. E aí, quando eu estava organizando esses eventos, né, em 2016 eu já organizei um outro Startup Weekend, sempre nessas conversas com outras pessoas que empreendiam, eu dizia, né, mas minha gente, eu estou no mercado já há um tempo e vocês precisam pensar do financeiro, né? Não é só, porque o pessoal pensa muito em captar investimento, mas tu precisa saber o que tu vai fazer com esse investimento. Então, nessas conversas, terminou que surgiu o interesse de outras pessoas pelo que eu faço. Foi realmente bem orgânico. E ali, em 2016, eu fui convidada pelo Porto Digital para ser mentora das startups incubadas e aceleradas no Porto Digital, consultora financeira, na realidade. E aí eu fiquei nisso de 2016 até 2019, porque eu já tinha me mudado para Caxias do Sul e eram consultorias presenciais, né? Então, 2019 foi um ano que eu fiquei indo muito a Recife até terminar esse contrato. Deu tão certo nas startups incubadas e aceleradas de Recife que eu também comecei a dar consultoria para as startups incubadas em Caruaru, que lá em Pernambuco é outro polo, né, que está se construindo de empresas de tecnologias e startups. Nesse meio tempo, eu consegui participar de mais conferências, eu fui para São Paulo, participei do Case, eu fui conhecendo outras pessoas e fui conhecendo contadores que também atuavam nessa área, porque, de fato, era tudo muito novo. Assim, minha empresa foi fundada pelos meus pais, hoje ela tem 27 anos de mercado, mas ela era totalmente tradicional. Então, ali em 2015, quando eu conheci esse novo mundo, por mais que a gente já tivesse clientes da área de tecnologia, foi uma mudança de chave. Foi uma mudança de chave de que a gente tinha que estar mais no digital, a gente tinha que ter rede social, a gente tinha que organizar e estruturar um site, que a contabilidade ela é a contabilidade para todo mundo, mas existe um perfil diferente para atender as demandas de uma startup, de empresas de tecnologia. Então, a gente teve essa mudança aí de mindset, principalmente pela minha nova visão. Meus pais e sócios embarcaram junto comigo. E hoje em dia, eu acho que, se eu não me engano, assim, 60% a 70% dos nossos clientes são da área de tecnologia e startups. Inclusive, eu tenho startups que participou do Startup Weekend que eu organizei e hoje em dia é meu cliente, assim. Que show, né, Lígia? Esse mundo é um mundo que fascina, eu acho, as três que estão aqui, né? Eu estou com grandes especialistas no movimento das comunidades aqui. Tanto a Lígia como a Miriam são duas pessoas que são fantásticas dentro do papel delas na comunidade, que fizeram tanto o Recife como Caxias do Sul crescer muito através de comunidades, né? E aí eu pergunto para a Miriam, né? Qual o primeiro passo para uma comunidade de sucesso? Como a gente está falando aqui de como desenvolver comunidades empreendedoras e inovadoras, né? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para iniciar uma comunidade? Essa pergunta é muito importante, porque a gente sabe que a palavra comunidade também ganhou um senso comum, né? Então, antes ninguém conhecia e de uma hora para outra veio um boom de inovação no Brasil, todo mundo fala sobre isso, e muitos grupos se tornam comunidades, ou se chamam comunidades, né? E aí a gente vê muito um movimento coletivo ao longo do Brasil todo,
E realmente é onde a gente vê efetividade, vê resultado, né? Então, nessa minha jornada de 2018 para cá, não só ajudei a construir, eu diria, gerir comunidades existentes, mas também participei de muitas comunidades, coletivos femininos, principalmente na área de tecnologia, né? A gente, quando é mulher na área de tecnologia, sempre se envolve muito no movimento de querer trazer mais mulheres para esse movimento de tecnologia, de negócios. Então, foi uma coisa natural. Mas o que eu percebi assim? Poxa, onde está realmente o valor de entrega dessas comunidades, né? Onde é que elas estão acertando? E até a cada passo que a gente dá, como é que a gente consegue engajar essas pessoas? Então, eu vejo que uma das principais questões a ser resolvida é logo no início, mas a gente acaba fazendo isso depois, como numa empresa também, né? A gente cria o produto, sai vendendo, depois a gente volta para entender o objetivo. É mais ou menos assim. Acho que comunidades andam nesse caminho também. Mas o que eu sugiro que é o ideal? Assim, a gente pensar o porquê que eu estou construindo essa comunidade, qual é o objetivo dela. Quando a gente fala de comunidade de inovação, a gente, de certa forma, está dizendo que nós estamos construindo uma comunidade, uma rede de apoio para os empreendedores locais. E esses empreendedores locais têm que desenvolver o quê? Desenvolver negócios inovadores, não necessariamente só disruptivos, né? Mas negócios que resolvam problemas locais, que tenham identidade com aquela região, com a economia de desenvolvimento local daquela cidade. E pensar em ligar essas pontas para que essa comunidade se sustente é muito importante. Então, se eu sou uma comunidade de inovação, que é a nossa pauta aqui, o nosso know-how, né? Comunidades de inovação, eu tenho que pensar que eu sou a rede de apoio para os empreendedores, né? Porque no ecossistema de inovação, não sei se eu estou avançando jardas aqui, mas, enfim, no ecossistema de inovação, a gente tem vários atores no ecossistema. Tem as instituições, tem o governo, né? Tem as universidades, né? O capital de risco, o capital privado. E os empreendedores, eles permeiam por esse sistema. Quem é que ajuda eles a flutuar e a negociar com essas partes e a ter presença e a ter representatividade? São as comunidades de inovação. Então, uma comunidade de inovação bem posicionada, com um objetivo bem claro em relação a isso, ela também atrai as pessoas certas, né? Porque nesse movimento a gente vê muita comunidade de inovação cheia de consultor de serviço. Exato, né? Eu quero abrir um adendo aqui e te pedindo assim, ó, tem pessoas que estão em casa hoje nos assistindo, né? E pensam assim, será que comunidade de inovação é para mim? Né? Será que essas... eu não estou envolvida dentro do ecossistema de inovação. Eu posso estar dentro contribuindo, porque às vezes as pessoas elas não se inserem, não engajam, porque acham que não é para elas. E, na verdade, né, Mi? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso também. Esse, eu acho que é o grande ganho de uma comunidade de inovação. Ela é, por sua natureza, tem que ser, e se não está, tem algum problema para ajustar, tem que ser inclusiva e aberta, né? Então, o que significa isso? Eu não tenho aqui um padrão, um script de perfil que eu vou trazer. Você tem que estar pronto para entrar. A comunidade, ela é um silo que educa, que ensina, que compartilha, que te abraça e te diz, eu vou te dar a mão, vou te dar o apoio, vou te apresentar para essa conexão toda de empresas e de negócios que você pode ampliar o teu conhecimento e você pode se desenvolver. Então, a comunidade, eu diria assim, não sei se Lígia concorda, mas a comunidade ela é aberta para todos e ninguém vem pronto para uma comunidade. Mesmo eu que comecei a me envolver com comunidades já com uma carreira de muito tempo no mercado corporativo, eu aprendo do zero todo dia, né? Porque existem coisas dentro de uma comunidade que uma empresa não te dá, que é você aprender a conhecer as pessoas como elas são, a se abrir para perfis diferentes, né? Porque numa comunidade a gente não tem. É orgânica, né? Isso, ela é orgânica. Quando a gente fala isso, a gente acha super legal. Porque comunidade é colaborativo. Ai, que legal, colaboração. Todo mundo faz meetups e fala sobre colaboração e fala sobre inclusão. Mas, na prática, né, a comunidade que te desafia a fazer isso. Porque a comunidade é o seguinte, eu estou aqui com vocês duas, nós somos amigas, temos valores em comuns, nos respeitamos, né? E é muito fácil criar comunidade com nós três juntas. Mas aí vem uma quarta pessoa que os valores dela são diferentes do meu. Mas eu estou numa comunidade. E eu, como Miriam, como pessoa, tenho que olhar ela na sua individualidade, respeitar a individualidade dela e aceitá-la dentro desse núcleo.
E aí é importante ter o quê? O objetivo e os valores da comunidade bem estabelecidos. Porque não é eu adaptar a comunidade para cada pessoa que chega e aí eu sou inclusivo. Não. A comunidade ela tem o seu objetivo, a sua clareza de objetivo, e ela tem os seus valores. E se eu e você somos diferentes, nós temos que concordar pelo menos com o objetivo e com os valores. E quando a gente tiver dificuldade nas decisões em comum, a gente tiver dificuldade em entender as nossas ações em comum que a gente vai fazer na nossa comunidade, a gente vai olhar para isso, vai voltar ao ponto zero e vai entender se a gente ainda quer fazer parte. Então, acho que isso é o mais importante, né? Então, eu acho que é um grande desafio realmente fazer parte de comunidade. Para mim, tem sido um desafio pessoal. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 6 anos atrás, né? Eu hoje consigo compreender os perfis, eu aprendo todo dia. Não é fácil isso, porque é muito fácil a gente dizer, sou ativista feminina, eu sou inclusiva, quero ver você trabalhar com alguém que você não consegue realmente reconhecer os princípios dela como seus. E aí você fazer esse trabalho junto e fazer isso dar certo, isso, né, e passar por cima dos teus próprios princípios, em primeiro lugar, em nome da comunidade, em primeiro lugar. Então, acho que esse é o grande desafio que eu tenho passado. E vou dizer, é um dia de cada vez. Um passinho de cada vez, né? Um dia de cada vez, mas tem sido muito legal, né? Sim. E também a gente vê muito que o pessoal ele tem uma certa dificuldade de entender que comunidade, tu tá aí não com o teu CNPJ, mas com o teu CPF, né? Eu acho muito eficaz falar sobre isso, né? Qual é o papel da pessoa dentro de uma comunidade, das pessoas, que elas estão ali para se ajudar, elas estão ali organicamente, voluntariadas, para ajudar a comunidade, né? E a comunidade, ela vai dar o give back, com certeza. E a Lígia falou ali um pouquinho, né, Lígia, do que a comunidade já te deu desse give back, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos pilares que a Miriam colocou ali, o governo, o capital, o talento. Sim, só também complementando, né? Se eu pensasse que a comunidade de inovação e empreendedorismo não fosse para empresas tradicionais, eu nunca teria entrado nessa, né? Como eu falei antes, minha empresa vinha ali, foi fundada em 96 pelos meus pais. Eu acho que eu sou um grande exemplo disso, porque a gente também coloca muito na cabeça de que inovação é só você saber programar, fazer um aplicativo, botar um site. E não é isso, a gente tem inovação em diversas áreas, você pode inovar inclusive na forma do atendimento ao cliente. Então, acho que quando a gente se junta em comunidade para mostrar o que tem de inovador naquele local, né, a gente gosta de usar muitos termos, assim, naquele ecossistema, o que é o ecossistema, né, aquela região ali. Também cabe a gente mostrar que existem várias formas de inovar e que aquele pequeno e microempreendedor, ele pode estar ali complementando, né? E, para mim, a comunidade, para ela dar certo, ela tem que ter densidade, que é um dos pilares, né? Ela tem que ter empreendedor. Não adianta a gente querer ter uma comunidade de empreendedores sem empreendedor, né? Então, a gente tem que ter empreendedor para a gente entender as dores que aqueles empreendedores passam. Para mim, esse é o principal, assim. E esses empreendedores, como a Miriam falou, eles têm que estar unidos por um propósito, né? Então, se o propósito é se unir para ganhar dinheiro, aí faz uma cooperativa, uma associação, né? Não uma comunidade. Uma comunidade eu vejo como algo maior, realmente. É como eu faço uma correlação com uma cidade que a gente se une ali para mostrar o que a gente tem de bom, né? Eu gosto de usar uma frase do Chico Sainz, que ele fala que eu me organizando posso desorganizar e eu desorganizando posso me organizar. Então, a gente se organizando, a gente pode desorganizar todo um sistema aí, mostrar como, por exemplo, lá em Recife, o que é que a gente tem de bom em Recife, o que é que a gente tem de bom aqui em Caxias do Sul. Uma coisa é uma pessoa falando, outra coisa são 50 empreendedores se reunindo e mostrando aí para o Brasil, quiçá para o mundo, que aqui em Caxias do Sul a gente tem inovação, a gente tem boas empresas, e isso não se faz com o objetivo único de lucratividade, porque você não vai alcançar. E aí você vai se desmotivar, e aí você não vai querer fazer mais eventos de comunidade, porque você achou que ia fazer um evento e ia faturar. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente se unir e mostrar o que tem de bom aqui, né? No nosso ramo, na nossa área empresarial, e ser essa grande rede de apoio. Um dos exemplos que eu tive ali,
quando eu recebi esse convite, né, que não foi um convite, foi uma proposta do Porto Digital para que eu mandasse um orçamento de quanto seria para dar consultoria e treinamento na área financeira. Eu fiquei, nossa, eu quero muito essa oportunidade. Eu entendia dos assuntos que eles pediam na ementa e quanto que eu cobro, né? Eu atuava como consultora de empresa tradicional, quanto será que eu cobro? Botei na comunidade, minha gente, ó, recebi essa oportunidade. Lógico que não é para todo mundo, tu vai procurar pessoas que você tenha confiança, mas a comunidade me ajudou, inclusive, nisso, né? E nunca que eu comecei a ajudar ali pensando que era isso que ia acontecer comigo. Isso aconteceu organicamente. Então, eu só quis fazer esse complemento, né? Como o Miriam falou, tem que ser orgânico, tem que ser aberto a todo mundo. E sim, se você acha que não é inovador, participa, só participa para você ver que no final todo mundo é inovador. Você pode ser inovador até ali na forma que você está vendendo, na forma que você está atuando. Então, inovação também é para todo mundo, né? Não é só para aquela pessoa que sabe programar. E eu não sei programar e eu estou aqui nessa área. E sobre, sim, os pilares da comunidade, né? A gente fala que a comunidade... Tu me complementa, tá, Miriam? Porque faz tempo que eu não falo sobre esse assunto. Tem que ter densidade, tem que ter apoio governamental, tem que ter talentos. Isso é uma dificuldade enorme, que é reter talentos. Então, até nisso, a comunidade, quando unida, pode gerar um ambiente tão fértil que aquelas pessoas talentosas, aqueles programadores, aqueles mega empreendedores, eles encontrem um ambiente, uma cidade fértil para o negócio dele. Aí a gente não vai mais perder pessoas para as grandes capitais, né? Então, quando a gente fala de talento, também é isso, é o talento das pessoas, que hoje em dia é uma realidade em Recife, é uma realidade em Caxias do Sul, as pessoas crescem e saem daqui. E aí é uma grande dificuldade, como é que a gente mantém essas empresas e esses empreendedores de sucesso atuando e promovendo nossa cidade, né? Então, tem que ter talento, tem que ter cultura, tem que ser orgânica. Falta mais alguma coisa? Capital de risco, né? E capital, né? Tem que envolver tudo isso. Quando a gente fala tudo isso, é realmente que esses pilares estejam juntos para fazer essa comunidade se desenvolver. E o principal é que tenha empreendedor, né? Não adianta a gente querer fazer uma comunidade de empreendedores apenas com órgãos governamentais. Não é uma comunidade de empreendedorismo. Apenas com players de grandes associações. Não é uma comunidade de empreendedorismo, né? Então, a gente precisa atrair esses empreendedores. Então, às vezes, eu vejo muita dificuldade de pequenas regiões quererem desenvolver, né? Então, normalmente parte disso, vem de alguma instituição ou algum órgão que vê a importância de se ter uma comunidade, de, nossa, aquela cidade pequena do interior tem grandes empreendedores, que seja do agronegócio, que poderiam se unir e fazer uma comunidade empreendedora, e aí aquela instituição diz, não, vamos tentar promover uma comunidade. Só que se não atrai os empreendedores, vai ser sempre uma instituição tentando promover uma comunidade. Então, acho que o principal de tudo, o maior pilar da comunidade é o empreendedor, é a gente, né? Tu quer complementar aí? E é legal que você comentando essa parte do papel importante ali, porque é bem isso que acontece. Uma comunidade também não vive só da mão de obra do voluntário, porque todos somos voluntários dentro de uma comunidade, né? E acho que esse papel dessas marcas e empresas que já são consolidadas na região, na cidade, elas vão atuar, mas como padrinhos, como sponsors, né? Como grandes patrocinadores do movimento, mas não com propriedade dentro do movimento. E essa relação é uma relação tênue, muito tênue, que muitas lideranças de comunidade têm dificuldade para gerenciar. Porque você está começando o seu movimento na sua cidade, você está precisando se estabelecer, de certa forma, ganhar autoridade, atrair os empreendedores locais, e muitas vezes não é só atrair, mas inspirar eles a empreender, né? Porque é isso que a gente quer, que eles resolvam problemas locais, que eles desenvolvam a economia local, né? A gente não quer desenvolver eles para eles saírem para o mundo depois, a gente gostaria que eles desenvolvessem a economia local. E aí a gente se apoia nessas grandes marcas locais, nessas instituições já estabelecidas. E é preciso estabelecer também não só o objetivo da comunidade, como a gente falou, mas vou linkar que aqui é importante estabelecer como vai ser o meu relacionamento com essas instituições, empresas e marcas. Isso é muito legal, porque eu vejo muita comunidade sucumbindo ao longo do tempo. Eu sempre gosto de saber assim, existem muitos movimentos.
Os que vão virar a comunidade, eu vou olhar daqui a 3 anos. Eu vou olhar para trás e eu vou saber o legado que você deixou, né? Então, muita coisa é criada, né? Então, é isso que a gente entende, assim, qual é o legado que essa comunidade está deixando? Quantas pessoas ela está educando? Porque, às vezes, não são formados tantos negócios naquela comunidade, mas são formados muitos talentos, muitas novas lideranças que vão trabalhar dentro das empresas e que estão falando agora no idioma de startups, né? Estão falando um letramento digital, né? Eu diria assim. Isso. Estão falando da linguagem digital mais moderna do ambiente de negócios, sabem se movimentar no ambiente de startups, ganharam espaço para isso. Então, não é só o fator negócio, mas o fator humano em primeiro lugar. Né? Porque tem muita comunidade que diz assim, não, mas se eu não criar 10 startups por ano, a minha comunidade não foi um sucesso. Não é sobre isso, é sobre pessoas, é sobre transformação dessas pessoas. Eu lembro que em 2018, vamos falar 2019, eu estava organizando o primeiro Startup Weekend no Biman, aqui de Caxias, né? Você estava aqui comigo, Lígia também. Então, eu lembro de visitar as empresas para buscar patrocínio e explicar o que era startup. No pitch, na apresentação, eu precisava dar uma pequena aula sobre o que é ecossistema de inovação, o que é startup e qual é o meu papel como agente transformador no ecossistema, para depois explicar o que nós somos enquanto comunidade Techstars e como que nós vamos transformar e dar o primeiro passo na região. E aí pediu patrocínio. Então, é muito legal que hoje a gente não precisa mais ensinar isso. Então, eu vejo assim o quanto nesses anos a gente conseguiu desenvolver talentos, né? Então é muito isso, não tem como medir, porque eu vejo que muita gente gostaria de estar medindo, né? Esse resultado, como é que eu consegui esse resultado? Mas quando você olha o amadurecimento do ecossistema, você também vê que as comunidades de alguma forma provocaram transformações, né? Então, até porque as comunidades elas não nascem dentro de uma instituição ou de uma empresa, né, Miriam? Elas nascem organicamente de empreendedores, de pessoas aleatórias que têm interesse em comum, que têm um propósito, que têm um objetivo muito claro. E aí, eu vejo que aí vem as empresas, né, o patrocínio. E muitas vezes tem comunidades maravilhosas em cidades pequenas e elas acham assim, não, eu tenho que ceder para tal empresa, né? E aí vem as empresas, vem as marcas, para que a minha comunidade seja vista. E é o contrário, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que a comunidade ela se fortalece e aí os ecossistemas, os pilares, que são as empresas, as instituições, o governo, olha para elas e, de certa forma, eles são um apoio para as comunidades, né? Total. E eles também precisam da comunidade, não é? Exato. Então, você pega grandes órgãos agora, né, fazendo grandes eventos de inovação no Estado. Eles precisam montar palcos de inovação, eles precisam trazer empreendedores, eles precisam trazer a pauta e a discussão de quem vive isso no dia a dia. E aonde eles buscam apoio? Nas comunidades, né? Então, não existe assim, um vai andar sozinho, né, independente do outro. E a gente só está junto por um interesse em comum quando nos convém. Não é assim. O tempo inteiro, um está aprendendo com o outro. Eu acho que o grande aprendizado de ecossistema mesmo, de inovação, é a gente entender que o papel do outro me complementa o tempo inteiro. E que os papéis nesse espaço são pares. Não é um mais que o outro. Que isso é uma mentalidade antiga, corporativa, dos anos 70, 60, eu diria até 80. Não tem mais espaço. E que muitos de nós carrega ainda. Sai da empresa, bota o pezinho para fora e continua pensando numa estrutura funcional e hierárquica. E se você é empreendedor, já sabe que o mercado não funciona assim, né? Então, pensar em entregar valor sempre com qualidade daquilo que você faz, mesmo que você esteja dentro de uma comunidade de inovação. Passar seriedade, confiança, estabilidade, isso vai gerar, como a própria Lígia falou, no exemplo que ela deu, gerou o trabalho que ela fez, né, Lígia? Confiança nas pessoas. Credibilidade, a gente confia na Lígia, na entrega dela. Então, agora, se eu tiver que pensar em alguém para prestar esse serviço, é nela que eu confio. E aí aquela coisa de você entender que se você é consistente,
naquilo que você faz, você vai ter o give back depois, que é um termo que a gente usa tanto, né? Para falar sobre retorno daquilo que eu faço enquanto voluntariado. E eu acho que hoje as pessoas estão com uma pressa muito grande desse give back, né? Elas entram numa comunidade agora, aí elas fazem um movimento, criam um evento, criam uma ação e pronto. É isso. Agora, o que vem agora? Vou vender, né? O que vem agora? Elas já pensam... O que vem agora? Quanto vale meu ticket agora? Isso. Né? Quanto vale meu ticket agora? E não é sobre isso, né? Então, eu acho que o grande desafio, e eu não sei se é por causa do momento econômico que a gente vem depois, principalmente da pandemia, é de fazer também essas pessoas entenderem que comunidade é diferente de um ambiente comercial direto. Né? E que a gente tem mais uma rede de apoio mesmo, uma rede de confiança que se estabelece no longo prazo, não no curto prazo. Não é no primeiro encontro, no primeiro meetup, na primeira reunião, no primeiro evento que a gente vai fazer junto. A gente vai errar junto umas coisas e é na hora dos erros que a gente vai ganhar confiança ou não. Né? Eu acho que é na hora da dificuldade, que ambas de vocês, por exemplo, já me apoiaram em momentos de dificuldade dentro da comunidade, que eu senti que eu podia confiar ou não. Que eu podia ter ou não podia ter minha rede de apoio. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que quando está dentro de uma comunidade, o nosso comportamento também muda. Que, né, se a gente pudesse ter uma escolinha explicando isso, a gente fazia, né? Mas... Um grande ponto que eu falo também é que a gente tem que ter orgulho da nossa comunidade, né? A gente não pode vender ela por muito pouco. Exato. Então, quando a gente entra, está ali organizando a comunidade e por algum motivo vai fazer um evento e esse evento precisa de patrocinador, a gente tem que se empoderar da nossa comunidade. Isso que a gente está construindo é algo muito interessante. A gente está conseguindo reunir grandes empresas, pequenas empresas, empresários da região que são atrativos. Então, esses feeders, né, que a gente chama esses alimentadores, essas instituições, essas empresas que patrocinam, elas também têm interesse. Elas não estão patrocinando por patrocinar. No mínimo, ela tem alguma solução que quer entregar para aqueles empresários. Ela está com algum edital de inovação que quer a participação desses empresários. Então, a gente tem que se valorizar. Eu lembro, né, quando eu conheci vocês, que foi no CLA que teve em 2019, a primeira coisa que eu fiz foi ter um nome à comunidade Caxias do Sul, e aí vocês pensaram e falaram do Parreiral, porque tem que ter um nome, você tem que se orgulhar da sua comunidade. Dê um nome a ela, se unam, novamente, né, tenham propósitos em comum. E a grande importância é essa, você ser um propulsor de empreendedorismo, de inovação, do que for o objetivo daquela comunidade. Aqui a gente está falando de comunidade de empreendedorismo e inovação, mas existem diversos tipos de comunidades e você tem que ter orgulho disso. E essas comunidades, elas também são sazonais, né? Vai ter aquele momento que vão estar com líderes extremamente ativos, só que é cíclico. Ninguém consegue ser ativo eternamente. Por isso que eu digo, hoje em dia eu sou uma líder aposentada praticamente. Só não sou 100% porque eu ainda participo de algumas ações. Mas eu já entreguei muito. De 2015 até 2019 ali, era um monte. Eu perdi as contas de Startup Weekends. Aqui eu participei de alguns como mentora, que também já nem sei quantos. Então, assim, a gente é cíclico, ninguém consegue fazer isso sempre. Não é para fazer sempre, porque ninguém é dono da comunidade. Você está ali para ajudar até onde você conseguir. E você está ali para formar novas lideranças que também vão começar a ajudar e vão começar a fazer a roda girar, né? Então, lá em Recife, teve um período, assim, sempre quando tem essa grande mudança de liderança, a gente fica com aquele medo, nossa, não vai continuar. E daqui a pouco continua com novos eventos bem diferentes. O pessoal que está bem ativo hoje na comunidade de Recife é incrível, assim, eles estão fazendo café da manhã do Manguezal, estão fazendo meetups de empreendedores, coisas. Tem um cronograma de eventos, assim, que na minha geração não tinha. E de eventos próprios da comunidade, não eventos que eram de outras empresas que a gente trouxe para a comunidade. Então, bem legal. O medo, né, de não ter a continuidade, ele vai acontecer, mas se a base ela foi sólida, se a formação da comunidade foi com o mesmo propósito, vão surgir novas lideranças. Agora, a gente tem que ser aberto a essas novas lideranças, né? Que isso é um erro muito comum que eu vejo, que são aquelas pessoas que tiveram sucesso, lideraram bem, não querem mais liderar porque estão cansadas, mas também não conseguem passar o bastão. E a gente não pode ter medo disso.
a comunidade, ela mesma faz o filtro, né? Então, se tem um novo líder que entrou ali com o objetivo único e exclusivo de vender seu produto ou serviço, ele vai liderar uma única vez, porque ele não vai aguentar o rojão que é trabalhar voluntariamente em prol de uma comunidade, achando que vai ter um retorno assim magnífico da noite para o dia, porque não é esse o objetivo. Mas, lógico, se a gente se une, consegue mostrar o que a gente tem de bom e de melhor nessa região, todo mundo vai crescer. Se todo mundo vai crescer, você vai crescer. Eu acho que esse é o grande objetivo de formar uma comunidade, né? Não é formar uma comunidade porque Lígia está dizendo que é bom ou porque Miriam está dizendo que é bom. É formar uma comunidade porque a gente, unido, a gente consegue conquistar mais coisas. A gente consegue fazer que o governo olha, realmente, aqui em Caxias do Sul, a gente tem uma comunidade com X empresas, acho que a gente tem que conversar com eles. Então, quem sabe a gente não consegue ter uma política de inovação melhor na cidade. Então, isso é a importância de se ter uma comunidade, né? Acho que é bem importante a gente bater nisso, porque pode ter pessoas aqui escutando que não saibam certo o que é uma comunidade, né? E por que essas meninas estão batendo tanto na tecla de ter uma comunidade? Porque é isso, minha gente. A gente se unindo, a gente consegue pleitar mais conquistas para a nossa região. Exato, né? Lígia, recentemente, a gente teve aqui na cidade a Lei de Inovação, que foi através de vários argumentos que o secretário foram fazer um feedback com o pessoal de Florianópolis, né? Que é uma comunidade fortíssima lá. E eles foram ver o que o pessoal estava fazendo. E o que o pessoal estava fazendo era o governo com as comunidades. Então, já tinha uma comunidade formada lá, sabendo o seu papel. A comunidade, ela não é minha, que nem a gente disse aqui. E um verdadeiro líder de comunidade, não é eu dizer eu sou líder, é as pessoas se enxergarem como líder. E como é que a gente faz isso? É através de fazer um trabalho bem feito, de engajar, de não esperar nada em troca, né? De fazer, eu vim aqui para me dar o meu melhor, e é isso que eu vou fazer. Então, eu acho que sim, a gente tem que cada vez mais. Teve agora no Sebrae esses dias ambiente regulatório. Não sei se uma de vocês quer comentar, porque eu comentei com muita gente, o pessoal não sabia o que era um ambiente regulatório. E graças a Deus, Caxias conseguiu, né, aqui para a cidade. Não sei se uma de vocês querem comentar sobre esse assunto. Acho super importante essa iniciativa local, porque o ambiente regulatório ele dá uma chancela para os empreendedores, né? Ele vai trazer uma perspectiva política real de vantagens para aqueles empreendedores locais, né? Então, eu entendo que se a gente já tem iniciativas assim aqui, isso com certeza é um passo de amadurecimento, porque eu acho que nós estamos vivendo o quê? Uma jornada de amadurecimento, né? A gente não falava sobre startup, agora a gente já conhece muito o assunto, aí agora nós já temos mais incidência de gente empreendendo, já temos hubs de inovação na cidade, olha só, não existia isso, né? Nós temos eventos de inovação na cidade, nós temos eventos antigos que se remodelaram e estão trazendo a pauta e a inovação como um padrão dentro das suas pautas, né? Então, dentro das suas edições. Então, eu entendo que é um momento de maturação desse ecossistema, que é uma maturação coletiva. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente chega no ato de regulação, eu acho que a gente já está chegando num nível melhor de maturidade, porque isso, com certeza, vem em prol dos empreendedores, né? E quanto mais madura uma comunidade de inovação tiver local, né, ela pode dar sustentação e, como vocês trouxe bem o exemplo de Santa Catarina, com certeza lá essa comunidade se posicionou e disse para o governo o que ela queria, né? Então, quanto mais consistente a comunidade tiver, mais ela vai estar defendendo isso que a gente fala. Quais os interesses dos empreendedores locais? Porque cada ator do ecossistema aqui, ali já bem citou aqui, vai estar o quê? Vai estar lutando pelos seus interesses também. Vão estar todos trabalhando juntos, se apoiando, mas cada um com o seu interesse individual também. E a comunidade é aquela que vai estar sempre do lado do empreendedor, né? Que, de certa forma, muitas vezes o empreendedor está o quê? Numa jornada sozinho. Quando você vira empreendedor, você está numa jornada solo, né? Você está ali querendo faturar, querendo adquirir os primeiros clientes. O quanto é difícil adquirir os primeiros clientes.
Eu já acho que produto já não é mais tão difícil de desenvolver, né? Uma vez era ter acesso à tecnologia, mas agora não mais. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade está em eu conseguir entrar nos mercados, eu mostrar o meu produto para as pessoas chaves, e a comunidade pode ser esse grande portal, né? Exato. Então, e transformar o ambiente da cidade, né? Eu acho que é muito importante. Porque será que tem muitos talentos que fogem para outros lugares, né? Tipo, a gente perde muito talento aqui em Caxias do Sul, para São Paulo, para fora do país, para Santa Catarina. Mas se a gente não tiver um olhar como comunidade, como governo, como empresários, de como segura essas pessoas aqui, e aí a gente olha todo dia a gente procurando esses talentos, programadores, design, pessoas criativas, né? Que hoje é muito importante ter pessoas criativas dentro das organizações. Como é que a gente faz com que essas pessoas se sintam bem em nossa cidade e que a gente atraia investimento para cá também, né? Não sei se vocês querem comentar sobre isso também, porque isso também faz parte de uma comunidade. É ter um ambiente fértil, né? Porque essas pessoas terminam indo para os grandes polos. São Paulo, vamos dar nome, né? A gente perde muito talento para São Paulo e para fora do país, porque lá tem perspectiva. É ponto final, assim. Eles veem que tem perspectiva de evolução, de crescer no mercado, de faturar mais dinheiro, recebem grandes oportunidades de grandes empresas. Então, a gente tem que pensar em políticas aqui, né? E até como comunidade mesmo, de como a gente pode deixar nosso ambiente mais fértil. Primeira coisa é fazer com que as grandes empresas, ao invés de sofrerem os famosos êxitos para outras grandes empresas de fora da região, recebam investimento e permaneçam na nossa região, né? Porque isso é muito comum. Cidades menores, né? Quando uma startup ela se destaca, ou ela já migra para uma grande capital, ou ela vende, né? Ela faz o êxito para uma grande empresa de uma grande capital. E aí essa grande empresa ela vai levar os talentos, né? Não só a empresa. Então, acho que a gente tem que criar esse ambiente fértil. E aí é um dos grandes desafios da própria comunidade. A gente tem que sentir as dores ali locais, né? Do empreendedor. Então, às vezes também a gente fala sobre criar uma comunidade numa cidade muito pequena. A gente não pode chegar pensando que a dor dessa cidade muito pequena é a mesma que a nossa como empreendedor de uma cidade um pouco maior. A gente tem que entender as dores daquela região e os empresários daquela reunião se unirem em comunidades, né? Isso é um grande erro também que eu vejo. Às vezes vem pessoas de fora falar sobre a comunidade local e tu tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, e não é a realidade. Então, é bem diferente, assim, até na minha experiência, quando eu dei mentoria em Recife, para quando eu dei mentoria no Agreste Pernambucano. Então, a gente tem que ter noção da realidade local, né? Para desenvolver aquilo ali. Eu acho que reter talentos é uma dor, inclusive em São Paulo, né? Porque a gente está perdendo talentos para fora do Brasil. Mas é um grande desafio isso aí, de como transformar, como fazer com que esse ambiente fique tão fértil e atrativo para que essas pessoas elas queiram permanecer, elas tenham orgulho do que está sendo construído aqui. A gente sofre isso em Pernambuco, vai sofrer isso aqui em Caxias do Sul. A pergunta de 1 milhão, né? Como manter esses talentos. Mas Caxias também é uma cidade, por outro lado, que desenvolve muitos talentos, né? A gente tem um bom polo de grandes universidades aqui que desenvolvem capital humano de excelente qualidade. Agora, o que eu também complementaria, Lígia, é que essa jornada também das empresas, né? As empresas que têm mais capital na região da Serra como um todo, elas realmente valorizam os talentos locais, não é? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente está buscando no outro estado um talento que tem aqui, né? E o que o talento que está aqui entende e se enxerga? Ele entende, não, eu não tenho espaço para crescer. Ou eu estou dentro de uma organização, eu não tenho espaço para crescer. Né? Ou se eu vou para São Paulo, faço a volta para casa, eu vou valer mais. Né? Se você conversa aí com o pessoal, muita gente pensa assim, eu vou passar 1 ano, 6 meses fora do Brasil e eu volto, meu passo está diferente. E o pior que é verdade, né? Desculpa te interromper, mas é verdade. Infelizmente... É um desenho ruim, mas a gente tem que mostrar também o que é, né? Então, assim... Velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, então sai para fora e depois volta valorizado, né?
Isso. Então, eu acho que a gente tem realmente muito talento aqui. Muito talento. As pessoas têm muito conhecimento. Temos muita gente boa na área de desenvolvimento, na área de produto, na área de tecnologia, na área de marketing, né? Mas eu acho que a gente precisa, enquanto em corporações, instituições, entender o valor dessa mão de obra, né? Antes de buscar fora, buscar dentro. Eu acho que Santa Catarina nos dá um exemplo e um aprendizado sobre isso como ninguém. Você entra lá, quer vender em Santa Catarina, você é gaúcho, você não vai sair vendendo tão fácil. Primeiro lá eles olham as empresas locais para comprar. Então, se você tem um pequeno empreendedor aqui que montou uma startup, essa startup oferece um produto, ele está brigando hoje com um cara também de São Paulo que está oferecendo, com um cara de Santa Catarina, com um cara do Paraná, né? Um cara lá de Recife. E se a gente tivesse uma política onde a prioridade é o empreendedor gaúcho? Pense, né? O quanto ia alavancar a economia local, o quanto ia fortalecer o ecossistema. Porque não adianta, para fortalecer o ecossistema, fortalecer o talento, só contratando talento local, né, para não fugir, valorizando ele economicamente, e contratando empresas locais para se desenvolverem aqui, para não criar ideia aqui, receber as primeiras mentorias, e agora eu vou para o outro polo que é mais desenvolvido, porque lá eu consigo ter uma boa visibilidade para o mercado. E na opinião de vocês, gurias, o que está faltando para isso acontecer? O que está faltando para os empresários que estão nos assistindo enxergar os talentos que nós temos aqui na nossa região da Serra Gaúcha? Que são muitos, né? O que está faltando? Será que é falta de conhecimento? Será que não tem eventos que mostrem isso? Não tem números? Não tem políticas públicas? Na opinião de vocês, o que está faltando para que isso aconteça? Eu acho que é a união. União desses empresários aí, da gente como empreendedor, para mostrar o que a gente tem de bom. E aí a gente mostrando e se valorizando, unidos ali, tendo orgulho do que a gente constrói, a gente vai reter esses talentos e vai passar a ter esses talentos, né? Como a Miriam falou, é uma mudança aí de mentalidade mesmo, de você, me pediram indicação de um contador, vou indicar um contador local. Me pediram indicação de um programador, vou indicar um local. Hoje em dia eu faço muito isso com mulheres, né? Eu tenho essa tendência porque realmente minha base ali foi de empreendedorismo feminino. Mas também até me peguei agora me fazendo uma autocrítica do quanto eu recomendo empreendedores locais daqui de Caxias do Sul, né? Porque eu termino indicando mais de Pernambuco, que é onde eu estava mais inserida. Vivência, né? Uhum. Mas, sim, acho que até aquele movimento que teve ali na pandemia, né, de indique o pequeno empreendedor, valorize o local, é basicamente isso. É um exercício de formiguinha, mas que essa tem que ser uma dor sentida por todo mundo. A gente, como pequeno, que sente a dor por não ser valorizado, o grande que sente a dor de que treinou um baita profissional e ele foi embora. Então, se é uma dor para todo mundo, do pequeno ao grande, porque a gente não se une para tentar soluções, Perfeito. né? Acho que é isso. Perfeito. Gurias, então, eu gostaria também de saber, como comunidade local, né? A gente tem aqui, a Miriam é uma grande líder, né, da Techstar, que trouxe, ela até foi premiada, ela é muito tímida, mas ela tem que falar da premiação dela, porque foi maravilhoso. Eu sou uma grande fã, conheço a Miriam faz muito tempo, então eu acho que sim, a gente tem que valorizar as pessoas que são premiadas e às vezes as pessoas não sabem, né? Fala um pouquinho, Miriam, do teu prêmio e fala o que tu enxerga com essa premiação, né? Porque tu hoje é quase... A gente diz aqui que nós três somos quase umas conselheiras, né? A gente já passou nosso bastão, a gente contribuiu bastante para as comunidades. Não que não contribua, porque toda vez que eu sou chamada para ser jurada, mentora, organizadora, eu tô aí, tô indo, né? Eu acho que contribuir mais um pouco, dar mais um pouco de nosso give back, a nossa retribuição, né? A gente precisa estar sempre ali, que nem a Lígia disse, união de todos, né? Mas fala um pouquinho do que foi para ti essa premiação que tu teve, né? Através da Techstar. E o que tu enxergou? O que enxergaram que te deram essa premiação? Qual é o motivo, né?
Bem legal você perguntar isso de forma direta, porque olha só, né? Eu sou realmente tímida, como você sabe, né? E acho que a gente não fica dando carteiraço, né? Dessa coisa toda, porque o posicionamento em comunidade não é sobre um cargo ou uma função que você tem, e sim sobre como as pessoas te enxergam, né? E, bom, eu estou nessa comunidade Techstars. A Techstars, para quem não conhece, é a terceira maior aceleradora do mundo. Né? Ela tem um movimento, além de todo um processo de aceleração de startups no mundo inteiro, ela criou todo um movimento com a rede Startup Weekend, que permite que a gente leve educação empreendedora, né? Educar indivíduos e comunidades pelo mundo inteiro. Então, ela criou uma metodologia que foi aonde a gente se conheceu, né? Onde permite que a gente crie um evento de inovação para que qualquer pessoa que nunca ouviu sequer falar em termos de inovação possa participar e despertar. Né? E despertar e entender, eu posso, eu sei, eu consigo. E ali ela aprende uma jornada de 3 dias, né? Sobre como é que ela cria um negócio do zero, já com uma metodologia de startup. E ali eu acho que as barreiras são muito menos técnicas, mas muito mais de desenvolvimento humano mesmo, de transformação pessoal. E aí eu conheci essa comunidade em 2018, ajudei a organizar o primeiro Startup Weekend aqui em Caxias, né? Mas naquele ano foi um ano que eu me experimentei em diferentes frentes também. De lá para cá, já são 6 anos dentro dessa comunidade. E eu fiz muitos movimentos, né? Participei não só da organização de alguns eventos, como parte do time organizador, mas também como líder de algumas edições. Eu lembro bem, acho que 2020 foi um ano que nos desafiou muito, né? A comunidade Brasil Startup Weekend estava parada, né? Porque se as pessoas estavam com suas vidas em risco e a sua vida profissional sem definição, um trabalho voluntário ficaria em segundo plano, né? E aí eu e mais alguns outros colegas da comunidade que podíamos ter esse gás ainda, pensamos assim, esse é o momento de levar essa voz e essa força da comunidade para mais pessoas. E aí tivemos aí as primeiras edições online do Startup Weekend. Eu organizei a segunda, que foi o Startup Women Nacional Online. Nós tivemos 898 pessoas inscritas, né? Que participaram foi bem menos, foram 395 online, mas são mulheres que até hoje a gente sabe o quanto realmente aquilo impactou não só a nossa vida, mas a vida delas também, dos mentores, né? A gente tinha 80 mentores, né? A gente teve, assim, o grupo de organização, 33 pessoas de todo o Brasil. Bom, uma vez eu achava assim, puxa, eu vou aprender um pouco sobre o sotaque da região Nordeste com a Lídia, né? Lá eram 33 sotaques diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de negociar. Então, eu liderando esse evento, acho que eu aprendi muito sobre entender a individualidade de cada um. Ali, para mim, foi realmente assim um desdobramento pessoal importante. E foi o que realmente fez eu me apaixonar por essa comunidade. Já tinha tido impacto muito grande com outros eventos que eu já tinha liderado, como o Women Caxias, mas esse em especial foi um evento que a gente encontrou pessoas de todas as naturezas, de todas as regiões do Brasil, de toda a situação econômica. Então, a gente deu muito suporte emocional para todas essas pessoas. Foi uma conexão muito intensa e muito forte. Então, em 2021, eu também organizei... Foi em 2021, né, que a Techstars me pediu alguns dados sobre a minha trajetória. Em 2021, eu tinha contabilizado, porque precisava contar, né, quantos eventos você participou e qual foi a sua atuação em cada um deles. Foi organizadora, líder. Então, desde Startup Weekend a CLA. Então, ali já tinham sido 33 edições que eu tinha me envolvido, né? Que nem eu sabia. Até pensei, puxa, 33. Eu nunca contei a partir de lá para cá quantas eu já ajudei de alguma forma. E nem sabia para que era aquele levantamento. Achei que fosse apenas para entender o mapeamento de lideranças que tinham no Brasil, né? Porque não pedem esses dados para a gente. E aí, uns 2 meses depois, veio esse reconhecimento que eles selecionaram em todo o mundo 36 lideranças no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil nós somos 6 pessoas, eles chamam de All-Star, né? Os Community Leaders All-Star da Techstars Global. Então, eu achei assim, primeiro não tinha entendido muito bem por que eu precisava disso, o que mudava, né? Não muda nada, você vai continuar fazendo o que você faz. E aí, quando tu me pergunta assim,
Por que isso? Eu acho que não tem a ver com o número de eventos que eu me envolvi. Não, porque eu tenho colegas que se envolveram com muito mais eventos, estão há muito mais tempo dentro da comunidade. Mas talvez pela forma genuína como a gente leva a trajetória, né? Por a gente ter consistência, porque os desafios são muitos. A jornada, né? E a gente é muito, eu diria, persuadido, né? Porque quando você tem um papel importante numa comunidade, você cuida de um legado. E aí você é muito persuadido por marcas. Você é muito persuadido por todo mundo, né? Seu passe vale um pouco mais. Então, nessa cadeira, você continua vestindo o papel de comunidade ou você vira marca, né? E eu acho que essa consistência, eu sei que eu e esses mais 6 colegas e tantos outros como vocês duas que estão aqui, levam o propósito em primeiro lugar. Eu acho que é sobre propósito, entendeu? E eu acho que isso não foi uma coisa que a Techstars percebeu nas perguntas que eu respondi. Deve ter sido algo mais, né? Porque para chegar em mim, em algum momento, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior, como é que eu sabia o meu e-mail? Né? Achei que eles nem sabiam que eu existia no contexto, né? Com mais de... só no Brasil somos 5.000 voluntários, né? Então, acho que é muito do impacto que você causa e na consistência. Então, o que eu vejo muito hoje, assim, se você faz um bom trabalho dentro de uma comunidade, você deixa um legado que ele não é um legado escrito, ele passa de uma pessoa para outra, né? Que memória, o que você deixa guardado no coração das pessoas pela qual você passou? Se você está liderando uma comunidade porque ela tem um valor que você precisa manter, às vezes você rompe com alguém. Eu já rompi com algumas pessoas, isso é natural. Mas por que rompemos? Porque em determinado momento aquela pessoa não estava de acordo com o objetivo da comunidade, não os meus valores, da comunidade. Isso faz parte do jogo. Então, esse posicionamento linear de você realmente seguir os valores da comunidade e não os seus, né? Em detrimento. Então, colocar você em segundo plano, eu acho que isso é o que realmente fez diferença para esse reconhecimento. Eu acho que esse reconhecimento traz para mim, claro, uma certa autoridade para as pessoas que estão entrando na comunidade, mas para quem já está, isso não faz diferença nenhuma. Eu acho que é isso que é importante dizer, sabe? Eu acho que ajuda a chancelar quem quer vir para a comunidade e ter uma pessoa aqui no Sul que possa ter essa premiação como uma referência de qualidade aqui no Sul, né? Temos uma representatividade. Mas, de fato, isso no dia a dia não interfere em nada, né? Porque o meu comportamento e as ações que eu faço é igual a qualquer colega dentro da comunidade, né? E eu acho que essa que é a diferença da gente entender que não é um posto, uma posição ou um cargo, e sim a condição que você está. Você inspira alguém? No momento que você passar a inspirar alguém, ou que alguém dentro de uma comunidade, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos esse ano com o movimento de Startup Weekend em 15 cidades. O ano passado, 9. 2021 eram 2 pós-pandemia. Lembrando que em 2019 nós éramos 23 cidades com Startup Weekend, né? Então, em 2021, a gente resolveu, eu, Eduardo Pitol, que é um colega de comunidade da região de Lajeado, a reunir e inspirar as pessoas a voltar com o movimento, porque o próprio Estado precisava disso. Então, eu vejo assim, cada pessoa nova que entra, cada um que quer puxar um Startup Weekend, né? Ele até olha essas credenciais para entender a que ele está se conectando, mas na prática não muda nada. Né? Então, é isso que eu vejo assim, na prática, eu sou tão igual a ele que está entrando agora. A única diferença é que já passei por alguns perrengues para organizar um evento, já sei lidar com líderes, com outros sponsors, com voluntários de diferentes níveis de conhecimento, né? Que ele vai aprender comigo. Então, acho que um caminho também é sempre a gente ensinar tudo que a gente sabe. Não ter a barreira de não ensinar. Não foi assim para mim quando eu entrei na comunidade. Eu lutei muito para aprender muita coisa. Mas no momento que o conhecimento chegou em mim, daqui para frente a porta está aberta. Tudo que se construiu até agora tem que estar disponível para todos. E cada um que chega a melhorar aquele conhecimento, ampliar ele e fazer melhor, entendeu? Não ter medo de passar o conhecimento, né, Gurias? Eu sempre falo isso. Como é bom quando a gente se sente capaz de passar o conhecimento para outras pessoas. Eu queria fazer um adendo aqui, que a Miriam ela é modesta, né? O título que ela recebeu do All Stars foi mais do que merecido, porque realmente, assim, pensando em Techstars, em líder de
da Techstars, Miriam vestiu a camisa totalmente, né? A gente pensa hoje em dia aqui em organizador de Startup Weekend do Rio Grande do Sul, tem que fazer referência a Miriam. E durante a pandemia foi incrível. Enquanto eu estava preocupada se eu ia viver ou não, Miriam estava organizando Startup Weekend. Então, mais do que merecido, assim, esse título de All Stars, porque vestiu demais a camisa da Techstars, é bem resiliente, tem coisas que Miriam aguenta, que ela confidencializa comigo, que eu penso... Já algumas vezes eu já falei, né, Miriam, porque tu tá continuando, pelo amor de Deus. Então, assim, que vai além da comunidade, né, vai além do orgulho da comunidade, de mostrar. Tem coisas, às vezes, que ferem o nosso pessoal e mesmo assim a gente se mantém resiliente ali, porque acredita na importância desses eventos como Startup Weekend e dos eventos da comunidade. Então, foi mais do que merecido de verdade, e a gente tem que valorizar isso, né? Porque não é toda a região que a gente tem um líder como a Miriam, que faz o que faz pelo Startup Weekend aqui mesmo, e não é à toa que são 15 Startup Weekends no Rio Grande do Sul, né? Eu me surpreendo, assim, com a quantidade e como a gente consegue levar esse evento, que é uma porta, né? Ele não é o único evento da comunidade, nem deveria ser. A própria Techstars diz, né, que a gente tem que desenvolver a comunidade além do Startup Weekend. Então, poxa, ver cidades pequenas, né, fazendo Startup Weekend, e isso é incrível. Isso me chamou a atenção desde o Community Leader Academy, que é o CLA, em 2019, que vocês me chamaram. Acho que a gente tinha quantas cidades aqui? Então, acho que foi por aí umas 20 cidades. Foi, eu fiquei chocada. E todas elas fizeram um Startup Weekend, todas elas. Quando eu participei de Pernambuco, não vou dizer números, assim, mas era bem menos cidades, assim. E bom, primeiro que eu fico feliz de ouvir tuas palavras, que tu sabe que é uma inspiração para mim, porque eu aprendo tudo com Lígia. A Lígia chegou antes, então ela me ensinou tudo. Mas falando sobre essa capilaridade que o Startup Weekend tem hoje aqui, que eu acho que é muito legal. Assim, a gente não quer levar o Startup Weekend para onde as cidades grandes, elas já têm que ter, né? Tem que se manter. Mas esse ano, por exemplo, a gente levou para Frederico Westphalen, levou para São Luís recentemente, né? Fizemos Startup Weekend lá, tinha umas 30 pessoas. Ótimo, 30 pessoas novas que mergulharam e que foram impactadas no ambiente de inovação, né? Então, é levar essa inovação sem barreira, sem esperar por uma instituição, para dentro de espaços onde a inovação não chega. Levar esse olhar, né? Permitir que qualquer pessoa entre, porque acho que é isso que o Startup Weekend traz para nós, né? Esse ambiente seguro, esse ambiente aberto, inclusivo, né? Que fala de inovação para qualquer pessoa. E aí a gente está muito feliz, porque, tudo bem, 15 edições a gente pode achar muito, pode achar pouco, mas a gente está em cidades onde a inovação ainda não é discutida, né? Onde a inovação ainda não chegou. Se a gente conseguir, cada evento que a gente fizer, trazer uma pessoa que não entenda nada de inovação, mudar um mindset de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa, a gente já está fazendo muito, né? E primeiro, a gente sempre digo, não é por nada, eu tenho o maior orgulho da Miriam também, da Lígia, das duas que estão aqui, né? Que eu escolhi a dedo também para estar aqui comigo, porque eu vejo que essas pessoas, elas tiraram o ego da vida delas e tá a essência aí. Então, faz toda a diferença para mim. A essência da pessoa tá dando o seu máximo pela sua comunidade. A Lígia fez um baita feito lá em Recife com Manguezal. O pessoal tem maior orgulho da Lígia, né? Ela também é modesta, mas ela fez muito por Recife e agora está fazendo aqui pela nossa cidade. Então, se vocês precisarem de uma contadora, de uma consultora em tecnologia, de uma mentora aí, vocês sabem que vocês podem contar com essas duas pessoas. Gente, a gente passou voando aqui nosso tempo, né? Temos já indo para o final ali do nosso podcast. Quero ter vocês mais vezes aqui comigo, tá, meninas? E então, para encerrar, né, vou pedir que cada uma deixe uma mensagem aí para o nosso podcast. Eu quero agradecer o convite. A minha grande mensagem é essa: vamos nos unir, vamos mostrar o que Caxias do Sul tem de melhor, o que a gente tem de melhor aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, que vale muito a pena empreender. Eu sou uma grande entusiasta, principalmente em empreendedorismo feminino, mulheres ter o empreendedorismo como uma forma de independência financeira. E o caminho é esse, é a união, é a gente unir empreendedores e empresários para mostrar o que temos de melhor.
Também quero agradecer o convite, Cati. Acho que foi uma experiência muito boa a gente poder falar, né, de comunidades, que é um tema aí novo, recente para muitas pessoas e que a gente quer cada vez mais pessoas envolvidas nisso. Eu enxergo que a gente fala muito em concorrência, que o mercado está muito aberto, assim como está amplo para crescer, também está difícil crescer, porque todo mundo tem a mesma potencialidade de crescer, né? Está muito concorrido. Mas eu entendo que daqui para frente a gente vai começar mesmo a ter que fortalecer os ecossistemas locais, porque um ecossistema local forte, ele acaba sendo competitivo e agressivo no mercado. E ele cresce, faz uma comunidade se desenvolver, faz uma comunidade se ampliar. Então, é isso que eu quero convidar também todos vocês para que estejam se envolvendo dentro das comunidades de inovação, interajam com a gente, né? Entendam onde vocês podem contribuir com o seu conhecimento, aprender também e desenvolver cada vez mais a cidade, a nossa região e a nossa economia, né? Onde a gente estiver, que a gente possa fazer o nosso melhor. E sucesso no podcast. Parabéns pela iniciativa, que é mais uma iniciativa aí de trazer... Sensacional. E de trazer visibilidade para a nossa região. Então, que tenhamos novas iniciativas como essa. Parabéns, Kátia. Parabéns, Kátia. Trazendo vozes locais, né? Dando o primeiro passo de dizer, vou trazer aqui o talento local para contribuir com conhecimento. E você também é uma pessoa que sempre estende a mão para a gente, sempre está dando apoio e valorizando. É uma profissional incrível. Então, parabéns pela iniciativa mesmo. Ai, gurias, vocês vão me fazer chorar aqui. Mas gratidão mesmo por vocês terem aceito o meu convite. Eu sei, é meu segundo episódio, né, de podcast. Eu quero trazer essas pessoas que realmente fazem a diferença, fizeram a diferença na minha vida e ainda fazem, né? Vocês são referência para mim também. Pode ter certeza disso. E eu queria dizer para os nossos internautas, então, para nos seguir lá, né, no Give Back Podcast, em nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, apertar no sininho lá, comentar e assistir nossos episódios. A cada 15 dias estaremos aqui novamente. Muito obrigada e foi um prazer estar com vocês.